Romanos capítulo 3, versículo 21 ao 31 nos diz assim o Senhor: Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância? Foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. E, porventura, Deus somente dos judeus? Não, o é também dos gentios. Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Graça e paz vos sejam multiplicadas no conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Hoje nós vamos estar explicando de forma mais ampla o significado de uma das vitórias que Cristo conquistou na cruz para nós, a nossa justificação. No vídeo anterior, explicávamos que a obra da cruz não foi somente a redenção, ela sim incluía a nossa salvação, a nossa justificação e a nossa santificação. E estas obras nós vamos estar explicando em cada um destes vídeos que vamos a seguir postando no canal. E hoje estamos com a justificação. O texto que nós líamos explicava claramente que sim existe a necessidade de nós sermos justificados diante de Deus. E que Deus mesmo decidiu que Ele utilizaria a Jesus, o sangue de Jesus, como a propiciação. Se você vai a 1 de João, no capítulo 2, versículo 1 e 2, vai dizer assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ou seja, o que significa isto, propiciação? Propiciação é, se nós vamos a ver a definição da propiciação na Bíblia, em verdade ela é a reconciliação com Deus e com os humanos, com os demais seres humanos, através do quê? Deste sacrifício da cruz de Cristo. Se você vai ao que faziam os rituais que se faziam no templo, os sacerdotes, quando matavam o cordeiro para expiar a culpa da nação e dele mesmo, ele deveria levar o sangue dentro do lugar santíssimo
e aspergir este sangue sobre aquela tampa de ouro da Arca da Aliança, que se chamava propiciatório. E esta é uma tampa que era colocada e que era feita totalmente de ouro, puro ouro. A arca era de madeira revestida com ouro, mas a tampa era ouro puro, representando o quê? Uma cobertura. Quando Deus olhasse a raça humana, ele não veria a nossa humanidade, os nossos pecados, senão que ele veria diretamente a obra de Jesus. Então, por isso aquela tampa de ouro puro colocada sobre aquela arca representava Jesus, que seria a nossa propiciação, aquele que daria esta cobertura e que faria com que o Pai pudesse ver nós justos por causa desta obra. Aí você pode me perguntar, e por que é tão importante que eu possa ser justificada? E por que o sangue de Jesus utilizado para esta justificação? Se você vai em Romanos, no capítulo 6, versículo 23, ele diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você observa todos os textos que estamos lendo, ele tem uma conotação como de um julgamento, como de a necessidade de um advogado, como líamos aí em 1 João, que Jesus é o nosso advogado. Ele é o justo. E a justiça de Jesus, através do sangue que ele pagou por este pecado nosso, é que nos faz justificados. E aqui diz o texto que existe um salário para o pecado. Se líamos antes, como a gente leu aí no capítulo 3, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Que diz Romanos capítulo 4, versículo 25? Diz assim, vamos ler: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Ou seja, Jesus, ele teve que morrer, pagar este salário do pecado que nós tínhamos cometido, para poder ressuscitar e conquistar a justificação nossa. Se ele não ressuscita, ele ficaria como condenado, realmente teria sido exterminada a possibilidade de nós nos tornarmos alguma vez justificados diante de Deus. Então Jesus, ele ao pagar com o seu sangue, elimina a necessidade de fazer novamente estes rituais, estes sacrifícios, onde tenham que utilizar um sangue de um cordeiro, de um animal, para aspergir sobre aquela tampa de ouro daquela arca. Já não necessitaríamos mais isto, já não seria mais necessário um simbolismo, porque ele executou a sentença de morte que está sobre aquele que foi achado em pecado. E aqui diz que por causa das nossas transgressões, ele morreu. E por causa da nossa justificação, ele ressuscitou. E aí está a resposta de como Jesus nos justificou diante de Deus. Esta obra da justificação que ele faz pelas nossas vidas, ou fez pelas nossas vidas, é o que dá a nós esta condição de podermos estar na presença de Deus e não sermos exterminados pelo nosso pecado. Agora, esta postura, ou esta bênção, ou esta vitória, ou esta condição de justo diante de Deus, ela somente pode ser exercida quando eu me submeto a este sangue e me submeto a este Senhor, que é Jesus,
para que eu possa alcançar que esta obra que ele fez possa vir sobre a minha vida. Esta é a forma que eu possa acessar esta vitória, me humilhando, reconhecendo, como diz aqui, que eu sou uma pecadora e careço desta glória, reconhecendo que estas transgressões e pecados meus tiveram que levar ele a morrer e que sim, a ressurreição dele me fez justa diante de Deus. Isto é adquirido pela fé que eu possa adquirir por conhecer e aceitar a Jesus e viver debaixo desta promessa e desta bênção. Assim ele quer que eu viva. Para isto também ele morreu, para pagar esta culpa e para produzir esta condição de caminhar justificada diante de Deus. Finalmente nós chegamos a uma conclusão então desta situação, do que Deus necessita que nós possamos entender para viver uma vida debaixo desta promessa e aceitando esta promessa sobre as nossas vidas, esta cobertura que ele produziu para nós ao morrer e ressuscitar, morrer, utilizar o seu próprio sangue para expiar este pecado, esta transgressão, e limpar nós deste pecado, e a ressurreição que produz esta justificação. Aqui existe um detalhe, se você vai aqui em Romanos capítulo 3, versículo 20, diz: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. E queremos concluir com uma ilustração da mesma Bíblia. A Bíblia em Lucas capítulo 15 fala sobre uma parábola, a parábola do filho pródigo. Este rapaz chegou um dia e ele pediu ao pai a sua herança, a sua parte na herança. Ele era o filho menor, o filho maior era o que ficou em casa, e ele foi com a sua herança e o pai entregou a parte que lhe correspondia, e ele foi, diz que ele esteve no mundo, gastou tudo, fez festas, tudo o que não. Quando chegou o momento que já não tinha mais, ele buscou um trabalho e deram um trabalho para que ele cuidasse de porcos. E estando com os porcos, ele desejou comer a comida dos porcos. Diz que naquele momento ele recapacitou e falou: o que eu faço aqui? Se na casa do meu pai ele dá os empregados, os servos dele, comem melhor. Então ele levanta e vai até o pai e ele diz ao pai dele: eu pequei contra o céu e contra ti. Deixa que eu seja um dos seus trabalhadores. E o pai restitui o lugar dele como filho, manda matar aí o novilho que estava aí guardado para uma festa especial, fazem uma festa, e quando chega o irmão mais velho que estava trabalhando, fazendo obras, e chega em casa e ele vê essa festa e fala: o que está acontecendo? E que os empregados dizem: é o seu pai que chegou, o seu irmão, e está fazendo festa. Pegou o novilho, mandou matar, deu roupa nova, anel, sapato, e estão celebrando. E ele ficou tão chateado, tão bravo, que não entrou na festa. E o pai soube que ele havia chegado, e o pai veio até ele e insistia para que ele entrasse, visse o irmão, e ele falou: como pode ser? Eu estive trabalhando todo o tempo e você nunca me deu nada para que eu pudesse desfrutar, nunca me deu um novilho, um cordeiro para que eu desfrutara com meus amigos. Ele disse: mas tudo o que eu tenho é seu, e este que estava perdido foi achado. Vamos celebrar. Esta é a comparação daquela pessoa que não consegue ter a humildade para reconhecer que pecou e necessita desta graça, deste favor, desta justificação pela graça, que é de graça, é gratuita.
Eu necessito receber esta justificação pela obra de Jesus na cruz. Não existe, esse versículo 30 do capítulo 3 de Romanos nos diz que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Como líamos no capítulo 3, no versículo 31, quando nós líamos ao início, foi dito que anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Por quê? Porque a lei é a forma de que você reconheça ou conheça. A lei Deus utiliza para poder fazer com que você tenha o conhecimento do que é pecado e o que não é. Então, a lei te ajuda a saber se você pecou ou não pecou. E aí, ao saber que você pecou, você necessita esta graça de Deus, este favor, para que Ele, através do sacrifício dele, possa purificar você, possa vir sobre você como esta cobertura e este sangue purificar este pecado, e a ressurreição dele dar a você esta certeza de que agora você diante de Deus será achado justo, porque Jesus ressuscitou para que você pudesse, por causa da sua justificação, assim diz o texto. Então, este filho pródigo que tinha saído, gastado tudo, reconheceu e acedeu e acessou e aceitou o favor do Pai para a sua vida e celebrava e estava novamente como filho. Agora veja, aquele que queria justificar-se pelo seu trabalho, pelas suas obras, pelo seu esforço, por todo o bom que ele era e que não pecou e que fez tudo para ser achado sem culpa em nada, terminou sem poder celebrar, porque ele achava que o Pai tinha que valorizar as obras que ele fazia por cima da real quebrantamento e real aceitação de condição de pecador que o irmão menor entendeu. Não estamos dizendo com isto que a justificação anula a necessidade que você tem de ser santo. Veremos em outros vídeos e explicaremos que existe sim uma responsabilidade para aquele que foi justificado. Não é que por ser justo, como diz aí, que não é pelas obras, que eu simplesmente decido cruzar meus braços e dizer que já não preciso fazer nada porque Deus já fez tudo. Não. Com maior razão, eu terei muito maior necessidade de ser como Deus quer que eu seja e cumprir o que Ele me pede e obedecer o que Ele quer, para que eu possa agradecer e ter este coração agradecido e caminhar de forma que eu possa começar a refletir cada dia mais a imagem dele que agora está impressa em mim. Então, o fato de que ele me entregue uma justificação gratuita por graça não exclui a necessidade que eu tenho de sim produzir obras ou produzir uma atitude que vai ser reflexo do meu verdadeiro e genuíno arrependimento e que produzirá em mim uma gratidão, uma alegria, e eu passarei, sim, a trabalhar para o Senhor, ao servir ao Senhor, mas com gozo, alegria e gratidão pelo que Ele me entregou. O que às vezes creio que fazia falta àquele irmão maior, que por ser tão bom, tão honesto, tão justo, se achou innecessário o favor do Pai, já não necessitava mais este favor, porque ele, com suas obras e sua honestidade e sua justiça própria, não necessitaria humilhar-se. Isto eu quero que hoje isto fique como centro deste vídeo para as nossas vidas. A vitória da obra da justificação que Jesus conquistou na cruz para as nossas vidas será acessada por um coração humilde e humilhado por reconhecer o seu pecado e reconhecer o tremendo preço e o valor da obra que Cristo fez ao derramar o seu próprio sangue para pagar pela minha e pela sua iniquidade, sua transgressão e minha transgressão.
e ressuscitar em poder para abrir novamente este caminho para a reconciliação com Deus e com os demais que creem em Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, nome que é sobre todo nome. Amém.